nós vamos voltar a falar sobre suicídio, como a gente já vinha falando anteriormente nas nossas lives. Quero agradecer já a presença da Adriana, que está aqui com a gente. Obrigado de novo pela participação. E na última semana a gente vinha falando sobre as consequências, o confinamento, né, para onde que o espírito que se suicida ele vai parar, né? Mas antes de mais nada, você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, é o RS-Espiritualizando. Aqui também no Insta, você indica para seus amigos, fala, entra lá no @espiritualizando1 e pede pro pessoal seguir a gente, que a gente tem um conteúdo bacana, tanto aqui quanto lá do YouTube. Lá a gente já está completando mais de 150 vídeos, a gente tem aí os vídeos sobre o Livro dos Espíritos, né, fazendo estudo completo, já estamos lá passando das perguntas 700 e pouco, vamos atingir até a última pergunta lá do Livro dos Espíritos. Estamos fazendo o Evangelho também, e a Revista Espírita de 1858, que é muito importante. A gente espera vencer todas as revistas espíritas e todo o conteúdo também do Kardec, né? Vai demorar? Vai. A gente tem um tempo bem curto, mas eu acredito que a gente consegue finalizar isso daí com o andar do tempo. Na última oportunidade, estivemos a falar sobre as consequências, né, do suicídio, e entramos numa pauta que inclusive até mesmo a Adriana, que está nos assistindo, ela levantou a questão também sobre o tempo que o espírito fica ao lado do corpo após o suicídio, que teria a ver aí com a questão do fluido vital que a gente recebe de carga antes de encarnar, e que esse fluido vital, fluido que a gente pode dizer chama energia vital. Na época eles falavam fluido vital, e a gente pode trocar o nome fluido pela energia. Então temos a energia universal e a energia vital. A universal é tudo aquilo que se pode, é o hausto divino, né? É a matéria-prima que o nosso Pai nos concede para que a gente possa criar. Nós somos co-criadores em plano menor, Jesus, por exemplo, co-criador em plano maior. Então os espíritos superiores criam através ou por meio dessa energia universal que é fornecida por Deus. Então, dito isso aí, a gente teve essa dúvida, passamos a conversar aqui. Eu tenho a minha opinião, né? A opinião diverge um pouquinho do que o nosso querido Richard Simonetti apontou. Então, lá na página 25, ele fala lá no final, né, que o fluido vital é o produto gerado pelo próprio funcionamento do corpo, não um combustível para determinada quilometragem existencial. Então, essa palavra aqui, essa frase, não um combustível para determinada quilometragem existencial, já nos traz aí a opinião dele, que ele não concorda que o espírito dependa do fluido vital para permanecer até o final da sua vida. Portanto, se desencarnando fora do prazo previsto por culpa própria, né, cometendo o suicídio, então ele não concorda que a pessoa ficaria do lado do corpo pelo período que faltava aqui na Terra. Aí o que eu fiz? Eu já tinha feito a pesquisa e eu tinha anotado inclusive no próprio livro à mão, mas eu vinha acompanhando pelo meu computador, já que eu tenho também o livro digitalizado. Só que no digitalizado eu acabei não marcando esse detalhe. E no livro físico eu marquei, para a gente dar uma olhadinha na pergunta 17 do livro Céu e Inferno, no capítulo que fala sobre o suicida de Samaritana. Aliás, o suicida da Samaritana. E aí eu vou ler um pouco para vocês aqui. Se você tiver, Adriana, o livro Céu e Inferno aí, se quiser abrir, tá lá. No meu aqui tá 264 a página. Mas, para quem tá no YouTube vai ver o livro bonitinho aqui, né? Tô fazendo aqui porque ele tá bem na frente. E se não puder, a gente acompanha isso só pela parte auditiva mesmo, sem precisar visualizar.
Então começa assim, olha só. É uma mensagem, tá, pessoal? Uma evocação. Kardec descreve essa evocação e passa a narrar conforme foi recebida a informação, a mensagem do espírito ali, que aparentemente seria o sofredor suicida. Então ele fala assim, ó. É um relato muito interessante, é como se fosse um diário do Kardec, é muito legal. Ele fala assim, a 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Aí começa a evocação do espírito do suicida. Aqui no caso ele enumera, né? Não com pergunta, mas com temas, e daí passa a ser perguntas também, algumas afirmações, e aí vai vindo sempre a resposta do suicida. Aí, 1. Evocação. Resposta do guia do médium. Esperai, ele aí está. 2. Onde vos achais hoje? Então, onde você está hoje? Aí a resposta, não sei. Dizei-mo, ou seja, me diga. Isso, página 258, para mim aqui 264. E ele fala assim, olha no 3. Estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. E a resposta dele. Dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Então, dizeis-me se estou vivo, porque estou a sufocar. Aí aqui vem uma nota do Kardec. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes, ou vivazes, né? Acredito que seja vivazes, lhes são as ideias terrenas a ponto de se acreditar encarnado, ou seja, ele ainda está tão convicto ali, as ideias são tão convictas, né? O entrelaçamento dele é tão forte que ele está convicto que está vivo, que está encarnado. E aí continua aqui. Questão 4, né? A pergunta 4. Quem vos impeliu a vir aqui? Ou quem te conduziu? Quem te pediu para vir aqui ou te forçou a vir aqui? Aí ele responde, sinto-me aliviado. Ele não respondeu, ele só, praticamente aqui, foi um sentimento dele aqui só, sem responder a pergunta. 5. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu? Não. Que habito o meu corpo, não cabeis como sofro. Desculpa, não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Então assim, ele não acreditava que estava morto, como eu disse ali em cima, né? E aí ele descreve. Então você já percebe aqui que existe uma questão que ele mesmo se engana, embora ele tenha cometido o suicídio. Então assim, há uma confusão mental muito grande, porque se ele sabe que se suicidou com a navalha, por que ele ainda acredita que não fez o que ele fez? Porque não existe morte após a vida. Então, como ele passou a navalha e acreditou e não viu que morreu, que acabou para ele, ele continua achando que não aconteceu nada. Eu só me feri, ponto. Mas estou sufocado. Por que está sufocado? Porque ele cortou a garganta. Não consegue nem respirar. Então, psicologicamente, ele ainda acha que tem o pulmão. Psicologicamente, ele ainda acha que tem a garganta, o sistema respiratório. Então, ele tenta puxar o ar. Só que não tem mais pulmão, não tem mais nada. Então, é puramente psicológico. Vamos lá. 6. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Por que você detonou tão fortemente a carne que você não deixou? Por que você deixou tudo desfigurado? Então por que isso, sabe? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Então quer dizer, já percebeu que cometeu um grande erro, né? Porque tentou fugir de uma situação. É tipo assim, né? Eu pulei
né, escapei do jacaré para cair na cova dos leões, dos leões. Então, ficou um negócio perigoso aqui para ele. Pergunta 7, né? Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim. Não resolvais com ferro candente a ferida que sangra. Então, assim, é bem profundo, né? Não resolvais com ferro candente a ferida que sangra. Então, quer dizer, por mais que ele tente, né, curar a ferida, por mais que ele tente costurar, ou com ferro chegue e cauterize a ferida, não vai parar de sangrar porque não tem mais corpo. Vamos ver a Adriana que fala o seguinte... Filme Os Outros. Perfeito. A personagem da Nicole Kidman tinha matado os filhos e se matado. Ela não sabia que tinha morrido e achava que os vivos e quem estavam que eram os vivos, né, que estavam a assombrando. Exatamente. Um grande filme também, final surpreendente. A todo momento você vai acreditando que ela está sofrendo algum tipo de dos filhos com transtorno, né? Ela tem ali meio que uma cadeia, né? Ela fica presa naquele ambiente. O ambiente do lado de fora, por mais que ela tente sair do ambiente, ele parece... Chega um momento que ela se perde de tão fechado que fica, em neblina. Então, quer dizer, ela praticamente vive uma prisão. Os filhos, ela acredita que ainda estão doentes. As pessoas que entram na casa para ajudar já não são mais aquelas pessoas da qual ela nem conhecia, né, a princípio. E depois foi descobrir que ela achava que eles estavam mortos. Na verdade, todos estavam ali. E eles eram só alguns espíritos que estavam ali para ajudar. No final das contas, ela descobre que está morta e não quis sair da casa. Também não quis ajuda, não quis sair de lá. Permaneceu lá. E acontece isso normalmente. As pessoas permanecem no ambiente depois de mortas, desencarnadas. Às vezes vem a ajuda e não quer ir embora, quer ficar ali, entendeu? Então, só que chega um momento que a pessoa percebe que ela está se ferindo, ela está se degradando, ela está andando para trás, aspas, né? Está perdendo tempo ali. E depois de um tempo, ela acaba cedendo a ajuda e percebe que estava totalmente equivocada. Isso ainda não sofre, né, a dor da forma que morreu, as perturbações extras, né, que são os perseguidores no mundo espiritual, né, os algozes, os verdugos. Então, acontece. Isso daí fica até pior. E aí, dependendo da situação que a pessoa esteja, a vibração dela for pesada, ela vai para um lugar pior, não tem escapatória. Vai ser atraída como o ferro é atraído por imã e vice-versa. Então é uma questão energética. Então, ali, né, é claro que a visão não é espírita, né, não é baseado no espiritismo, mas se for seguir realmente o que é o espiritismo ali, aí fica mais complexa a situação para ela, né, porque o espiritismo não é tão raso assim, que nem aquele momento do filme ali, né. Mas é muito bom, esse filme é sensacional. É que nem o filme também, lá, O Sexto Sentido, é a mesma pegada, né. Vamos lá, ele continua: podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Absolutamente não. Ou seja, já não passa, ou ali a gente não fica sabendo, né, se ele estava com vergonha de demonstrar quem é, ou se ele não tem nem capacidade de pensar nisso. Então está tão perdido que nem lembra mais quem é. Mas eu acredito que seja mais a vergonha. Tinhais família, mulher e filhos? Né? Traduzindo no português atual, você tinha família? Ele fala: era um desprezado, ninguém me amava. Então você já começa a perceber qual que era a causa aqui, os princípios que levou ele ao suicídio. 10. E que fizeste para ser assim repudiado? Ele responde: quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o preza. Então, assim, mostra uma complexidade maior ainda, um quadro depressivo, uma pessoa que vive numa família, como ele aponta, não é o caso, né? Mas que pessoas como ele vivem em família e vivem sozinhos, né?
se sentem sozinhos. 11. No momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação. Então, no momento do suicídio, naquele momento derradeiro ali, uns instantes antes, você não teve nenhuma vontade de desistir, né? Ele fala, ansiava pela morte, esperava repousar. Aí está a ilusão. Aí está a ilusão. Então, esse daí era cético, provavelmente materialista, não acreditava na vida após a morte, acreditava que ia entrar no sono profundo e tá ótimo, vou dormir. Qual que é a razão de se viver tanto tempo nessa vida para depois de morrer dormir? Porra, então pra que eu vou ficar perdendo tempo? É o que ele pensou, foi lá e se matou. Então, com esse pensamento materialista, a pessoa acaba se matando, né, achando que não vai ter consequência. E só que aí, na hora que ele percebe que o olho não fecha, aí começa o sofrimento, né? E continua aqui. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Vamos ver se ele tinha ideia de futuro ou não, né? Não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Então, assim, para ele, até o momento ali, ele não acreditava. Vamos ver o que a Adriana fala para nós. Solidão é relativo. A pessoa pode fazer serviço voluntário, participar de grupos de ginástica, estudo, cursos, e mesmo assim ainda permanecer, né, na solidão. É relativo, é um estado de espírito, na verdade, né? A solidão é um estado de espírito. Por exemplo, eu moro sozinho. Tenho, claro, né, os relacionamentos, tenho minha namorada, tenho a minha mãe, meu irmão, mas eu moro sozinho. Se eu tiver o momento em que eu cedo a energia mais pesada, aí eu entro numa depressão, que é o quê? Você sair daqui e cair. Então minha energia está aqui, vem para aqui. Isso também é a depressão. Mas aí é o diferencial da pessoa que está preparada para tentar sair ou se esforçar para sair daquela areia movediça, né? Porque você vai... É um negócio que te afunda, vai te puxando. Se você não tiver, pelo menos ali, um princípio aqui se agarrar, você vai afundando. E às vezes você não percebe também que está se afundando. Quantas vezes a gente vê aí pessoas que passam o tempo todo a sorrir e instantes antes de se matar, tira uma foto sorrindo. E você fala, nossa, como a pessoa se matou, o que ela tinha na cabeça. Você não consegue imaginar. Você não tem como imaginar. A pessoa que chega ao suicídio, você só vai saber o porquê que ela se suicidou depois, quando tiver um contato no mundo espiritual. Até então, todo mundo pergunta o que estava acontecendo, por que se matou. Uns casos são muitos latentes, né? Então, por exemplo, teve um caso recente de uma pessoa que perdeu a mulher doente, câncer, não aguentou e se matou. Aí a gente tem uma causa. Ele entrou numa depressão e a causa foi essa. Não aguentei a perder a minha mulher. Foi lá e se matou. A causa é essa. Errado? Totalmente. Porque se ele tinha a intenção de encontrá-la, esquece. Ela purgou tudo aquilo que precisava naquele momento, né? Então, dali, a probabilidade dela alcançar níveis superiores de energia para ir para uma colônia, um posto-socorro, é muito grande. A dele, totalmente nula. Totalmente nula. Então, ela adiantou e ele atrasou. Para se encontrar, vai demorar muito. Então, olha só a ilusão. O que a ilusão causou? Causou um desastre na vida da pessoa. Né? Olha que gozado, né? Desastre na vida. Por quê? Não tem morte. Vamos lá, Adriana. Se a pessoa estiver bem consigo, ela irá gostar de ficar sozinha. Perfeito. Eu amo chegar em casa, cuidar de mim, cuidar da casa, ler meus livros. É isso aí. Então, assim, a pessoa ocupa, né? É que a gente fala, né? Tem aí os ditados, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, se você não tiver uma ocupação que seja positiva, uma ocupação edificante, é óbvio que você vai dar vazão para a energia negativa, né? Então, assim, a gente não consegue, que eu falo, eu sempre deixo muito claro, a depressão ela não é brincadeira, né? Para chegar no suicídio leva um caminho, não é assim, depressão um dia do dia morre, não. Então, assim, a gente tem que levar a sério porque a gente
precisa entender. O problema é que as pessoas depressivas, às vezes, elas não demonstram a depressão. E aí, às vezes a pessoa acaba se matando e as outras pessoas do lado ficam se sentindo culpadas por não ter identificado. Mas às vezes as pessoas também não dão a chance da gente identificar. Então, assim, a pessoa que pensa, estou em depressão, cara, pelo amor de Deus, vai atrás de um amigo e fala, meu amigo, eu tô em depressão e preciso de você. Aí sim, se o outro falasse, meu problema é seu, aí ela tá cavando a própria cova também. Se a outra pessoa se matar, vai vir um peso na consciência tremendo. Então a pessoa chegar e falar, não tô bem, preciso conversar, para e ouve. Mas a pessoa precisa chegar e falar, eu sei que é muito difícil, mas às vezes, se a pessoa tem essa consciência que a gente tem como espírita, de chegar e identificar que existe aí uma depressão, que a gente precisa buscar alguma coisa superior para a gente se alavancar, porque corre o risco de chegar nesse ponto, aí é complicado, né? O espírita tem essa possibilidade. O espírita de verdade, aquele que faz a caridade, aquele que segue as palavras de Cristo, aquele que estuda o espiritismo, ele tem a noção do que vai acontecer com ele depois. O espírita. Então o espírita não tem desculpa. Se ele desencarnar, vai sofrer mais do que os outros, porque ele já tem ali alcançado uma responsabilidade. Vamos ver aqui. Jana A. Direito. Opa, deve ser estudante de direito ou é advogada? Aí, Adriana, mais uma, hein? Será? Vamos lá. Minha prima suicidou-se, ansiedade e depressão. Não tem como ela... Tem, claro que tem. É que a gente vem... Quando você puder, Jana... Janaína. É Janaína, você deve ter escrito errado, eu acho. Tá? Janaína. Então, assim, claro que tem a possibilidade de se salvar. Imagina, não existe pena eterna, tá? Para nós. Nosso Pai é misericordioso ao infinito. O que vai acontecer é que ela vai precisar passar por um processo de recuperação. E esse processo de recuperação, por vezes, exige da gente um expurgo que faz a gente sofrer, tá? Mas é um sofrimento que é o sofrimento como se fosse uma cicatrização, tá? Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, corta o braço, ou tem alguma ferida, ou tem alguma doença, ela precisa primeiro curar, cicatrizar, para depois poder voltar à atividade normal. É o que vai acontecer com o suicida, tá? Então o suicida, a princípio, vai tomar um susto. Não tô morto. É o primeiro susto que a pessoa toma. E aí depois vem as consequências imediatas do que da falta que ela cometeu contra si. Então a violência que ela cometeu contra si, a partir daquele momento, ela vai sofrer. Então, se ela deu um tiro na cabeça, se a pessoa se matou afogada, vai ter as consequências imediatas disso. Entendeu? Aí, aos pouquinhos, ela vai passar por esse momento até ela expurgar de uma... E expurgar, o que é expurgar nesse caso? Ela vai ficar numa região, uma coisa desse tipo, em que ela vai ter que entrar num estado de reflexão. Então, ela vai ter que admitir que errou, ela vai ter que refletir, pedir ajuda e, torcer ali para que apareça sempre, sem perder a fé, para aparecer alguém e resgatar. Aí sempre vai aparecer? Sempre vai aparecer. O momento que vai aparecer a gente não consegue saber, somente consegue identificar os espíritos superiores quando a pessoa de fato se arrependeu e de fato quer resolver aquele problema, né? Vamos lá, as orações de nós aqui podem ajudar ou só cabem a... Não, ajuda pra caramba, meu Deus, ajuda. A melhor forma de você ajudar é a prece. Então a prece é direcionada a Deus para que Deus ajude, direcionada a Jesus, Maria, Mãe Santíssima. Muito importante rezar para Maria, porque a Maria é responsável pelo resgate dos suicidas no mundo, tá? Então essa oração vai chegar à nossa mãe vai direcionar essa energia para quem precisa, tá? Vamos lá. Podemos... Isso, não, sim, dá para ajudar. Repetiu, né, a pergunta. Dá para ajudar. Então, assim, se você não sabe fazer a oração, porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente direcionar essa oração direto para a pessoa, se a gente direcionar direto para ela, direcionar direto é ótimo, né? Se a gente virar, pensar direto nela, a gente pode atrair. A atração pode nos atrapalhar e também atrapalhar ela. Então a gente pede para quem
tem mais condições de ajudar do que nós. Então a gente pede para Maria, Jesus, o protetor dela, o anjo da guarda dela, né? E no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma série de preces. Lá ensina a fazer essa prece, tá? Para que a gente consiga ter mais eficácia na ajuda. Vai ajudar? Vai ajudar. Vai depender dela também sair daquela situação? Vai depender dela. Tá? Então vai precisar entrar naquele estado de reflexão, reconhecer o erro, pedir ajuda, pedir perdão, mas isso com muita profundidade. Não pode ser raso, só porque está sofrendo, pedir ajuda pelo simples estado de sofrimento. Não, ela tem que entrar no estado de reflexão. Não tem jeito. A partir desse momento aí, os espíritos superiores, eles vão analisar tudo que já passou na vida dela aqui. Então, quem foi essa pessoa? O que ela fez? Tem merecimento? Não tem? Vai colocar tudo na balança. Vai colocar o arrependimento dela nessa balança. Vai colocar a gravidade no outro lado da balança, né? Tudo isso daí vai trazer um peso. E nesse momento, isso daí é metafórico, tá? Não é que vai ser dessa maneira, é uma metáfora. Então assim, tudo isso vai ser medido. E, obviamente, se ela tiver mais merecimento do que os outros, ela é resgatada antes. Se ela não tiver mais merecimento, ela vai aguardar mais um pouquinho até chegar o momento certo de ser resgatada, tá bom? Pode perguntar, Jana, fica à vontade, a gente responde aqui com o maior prazer. Tá, e vamos continuar aqui, se tiver mais dúvida pode falar que a gente para. Aqui o estudo é eterno, a gente vai sempre estudando, nunca vamos parar. Então vamos lá. O que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Não refletir, sentir. Esse é o primeiro ato, né, da pessoa. Ela não consegue refletir, ela não consegue nem pensar, ela só consegue sentir. Por quê? Porque vai doer. Ela continua com a dor. Então, se a pessoa, por exemplo, ela for atropelada por se matar num trem, ela vai sentir o corpo dilacerado por muito tempo. Um tiro na cabeça, vai doer a cabeça, vai ficar aquela dor incessante, vai sentir ainda o sangue descendo pela cabeça, pelo crânio. Assim, a sensação é como se fosse um morto-vivo mesmo, né? Mas isso é momentâneo, E isso daí, Jana, não se impressiona, tá? Porque é científico. Todo mundo vai passar por isso, independente de ser suicida ou não. Vai depender muito do caminho que ela faz aqui na Terra. Então tem pessoas que não se suicidam, mas passam a matar as outras pessoas. Como será o estado dela na outra vida? Na hora que passar pro mundo espiritual? Não vai ser tão ruim quanto suicida. Então isso daí é a lei da ação e reação. Não tem como escapar. Mas o mais importante disso daí não é se apegar ao momento do sofrimento, mas se apegar a uma misericórdia divina que vai acontecer, né? Vamos lá, Adriana, quando uma pessoa comete suicídio, ela embaralha o destino de várias pessoas, do futuro marido, filhos, netos, exatamente. Então, nesse caso, olha só, o que a Adriana falou é interessante, porque a gente vem com um destino, e esse destino não é só o nosso. Então, quando a gente começa a gente está lá no mundo espiritual, lá na colônia. Estamos lá trabalhando, plantando os negócios, está fazendo uma arte, está fazendo alguma coisinha, estudando. De repente vem a notícia. Ô Rafael, você precisa ir lá no Ministério da Reencarnação. O pessoal está querendo conversar com você. Aí já dá aquela travada. Você fala, lascou, vou ter que reencarnar. Ou, né? Legal, lá. A energia é tão boa lá que você fala, nossa, que beleza, estava aguardando tanto tempo. Tem gente que tem medo, tem gente que sabe que é difícil aqui, a chance de reprovar na prova é grande, né? E aí ela chamada lá. Quando é chamada, aí vem olha só que legal. Vem o ministro. Ministro daquele setor. Não é qualquer um que vem conversar com a gente. Conversa com todo mundo, né? Vem o ministro, vem a pessoa designada a ser seu mentor. Vem com mensagens do anjo da guarda, aquele que vela por você lá nos altos planos. E aí, naquele momento, eu também não, mas se precisar, né, Adriano? Eu também não quero reencarnar, mas se precisar, a gente vai ter que vir, não tem choro nem vela, né? Aí, né, ele passa pra gente todos os planos da nossa vida. Assim, o que são os planos objetivos que a gente precisa alcançar?
Então, Rafael, olha só, nas outras vidas você fez isso, isso, isso. Você precisa reparar. Então, um jeito de reparar essa besteira que você fez lá, você vai precisar vir com fulano. Com fulano, você vai chegar em ciclano. Quando você chegar no ciclano, você vai alcançar o Beltrano e assim vai. Né? Então, infelizmente, durante a sua vida, por conta daquela besteira que você fez lá, vai aparecer um problema aqui de saúde e você vai ter que enfrentar. Tá? É um jeito de reparar o seu erro. Tá? Mas dependendo da forma que você se comportar nessa vida, pode ser que isso seja abreviado. Olha que interessante, nada é absoluto também no plano divino. Né? E aí, nisso daí a gente vai saber com quem a gente vai casar, quem serão os nossos filhos, quais são as chances de eu ser um profissional de tal área. Eu já vou vir estudado, né, do mundo espiritual para ser bom numa tal área. Então, por exemplo, eu sou advogado, lá do outro lado eu já tive, com certeza, aulas de oratória, né, tive já algumas filosofias do direito, dependendo do lugar onde que eu vou morar. Então eu já começo a ter, vai pegar a minha paixão pela língua portuguesa e vai me ajudar. E outras coisas mais, né? Tudo isso, não só a parte de matéria, mas também a parte de experiência, tudo isso é colocado. E aí o que acontece? Um monte de gente depende de você. Várias pessoas vão se encontrar com você durante a vida e de repente você vai lá e se mata. Olha que legal. Todo plano por água abaixo. Então, dezenas, às vezes centenas de pessoas que dependiam da sua vida para poder elevar o espírito, tanto aquele que te ajuda quanto quem está aqui embaixo, porque precisava resgatar com você alguns erros, algumas dívidas, aí você se mata. Olha o tamanho da encrenca. Vai ter que, depois de várias encarnações, reparando o seu erro para reequilibrar o seu perispírito, aí quando você tiver joia, aí você começa do ponto onde você parou. Olha que doideira! Nessa você pode perder 2, 3 vidas. Se Deus ainda permitir, pode ser que essas pessoas que a gente tem dívida ainda venham para nos ajudar. Pagar as dívidas que tem com a gente, né, nos ajudando. Olha só que legal. De repente vem minha mãe para me ajudar lá, o infeliz que está na cama, que não consegue se levantar, não consegue pensar, vai depender da outra. Aí vai lá a pessoa ajudar. E mas quando a dívida é da gente com outra pessoa? E aí, como faz? Perdeu. Como que você vai pagar a dívida com outra pessoa se você não consegue se comunicar mais? Fica complicado, entendeu? Isso aí para caso, por exemplo, do suicídio com tiro na cabeça. No caso aqui, a Jana fala da que ela se enforcou. Veja bem, Jana, dependendo do estrago que ela fez com o corpo dela, né, é difícil, né? É difícil falar, espero que você compreenda e não fique com dor, né? Não nutra uma dor, nutra uma compaixão. Porque ela vai precisar de toda a energia boa possível. Então, toda vez que você pensar nela, faça uma oração. Faça uma oração para que a sua vibração chegue boa para ela. E nesse momento, prepare a sua vibração. Porque a pessoa que se suicida com enforcamento, dependendo da pressão que ela fez no pescoço, ela vem com uma série de problemas na outra vida. Tá? Fora que ela vai sofrer ainda o estado num momento durante essa transição antes de chegar num posto de socorro ou uma colônia espiritual, tá? Então o que acontece? Dependendo da pressão, na próxima vida ela pode vir tetraplégica. Assim, vai depender do que ela fez. Então se ela só cortou o ar, vai vir com um problema pulmonar, um problema na garganta, uma coisa um pouco mais séria ou não, né? Mas provavelmente problema pulmonar, né? Forçou a garganta, parou de oxigenar o cérebro, então pode ser uma coisa consequência da outra. Então a falta de oxigenação no cérebro já pode vir com um problema mental, né? Problema na garganta, né? Às vezes vem muda, né? Não consegue mais falar porque arrebentou a garganta. Então às vezes um problema na garganta mesmo, de engolir, de respirar. Agora, dependendo da pressão que ela aplicou, da altura que ela se jogou, pode vir tetraplégica, que acho que é a parte mais complicada, né? Vamos ver aqui. Filme Deixe-me Viver. Filme espírita sobre aborto. Lá mostra o planejamento familiar, pais e filhos. Muito legal, é muito legal. Isso daí tem um livro também chamado Os Abortados, que é muito bom. O livro Missionários da Luz mostra a complexidade disso daí, né? Da encarnação. Não fala tanto dos planos, mas fala do momento da encarnação, que é legal também.
né, a reencarnação de Segismundo lá, é legal, muito bom. Quando criança e adolescente sonhava que um homem vinha me buscar e me levava em um lugar lindo, onde estudava filosofia, ética e moral, lá, vai saber, né? É com certeza um lugar do plano espiritual. Eles indicavam livros, acordava, ia na casa de meu vizinho, que era espírita, e ele falava que o livro existia e me emprestava. Olha que bacana, olha que bacana. A gente tem, por exemplo, isso daí já me foi falado várias vezes, tá? Em centro espírita, médiums que tem clarividência. Quando a gente escolhe uma profissão, um irmão do mundo espiritual que é fera naquela profissão, ou que tem uma experiência, ele nos acompanha para nos intuir. Então, eu, por exemplo, escolhi ser advogado, com certeza, o meu protetor tem um pezinho na advocacia ou na parte jurídica. Com certeza, porque tem coisas que eu faço no meu trabalho no dia a dia que depois de um tempo eu olho e falo, nossa, mas eu fiz isso? Não parece que foi uma psicografia, não parece que fui eu que fiz. Né? Porque eu falo, nossa, eu não fiz isso, eu não escrevi isso, escrevi e deu certo. Né? Umas coisas às vezes que é muito legal, né? Jana falou, sim, tem muita dó. Não, tem que ter, não é dó, mas é uma compaixão. Porque a dó, a gente só fica, né, com aquela piedade. A compaixão, a gente quer ajudar, né? Então, sinta sempre que pensar nela, faça uma oração bem feita. E é certo, né, que logo vai ser resgatada, mas vai depender dela. Pode ser, o logo, para Deus, pode ser 1000 anos. Logo, para nós, é pouco. Mas, na eternidade é tudo uma questão de um estalar de dedo. Então assim, o momento vai ser bom para ela. Por mais que seja sofrido, é bom. Porque vai ajudar ela a refletir, ela vai entender o que está acontecendo. E depois que ela expurgar, ela vai estar preparada para começar a caminhar de novo. Aí vai para um tratamento intensivo e entender. E torcer para Deus queira que ela venha numa família espírita, né, para que na próxima vida ela já entenda que não pode fazer isso, né? E se ela vier com condições de pensar e raciocinar, que ela venha então, né, num campo de conhecimento, né, pelo menos porque ela tenha um pouco de receio, sabendo o que vai acontecer. Agora, se a pessoa sabe tudo o que vai acontecer e se mata, aí realmente é kamikaze, né? Aí é kamikaze, aí tá pagando para ver mesmo, não acreditou. Então o espírita mesmo, que confia, que tem fé, que estudou, ele não vai se matar, que seja por medo, que seja por medo. No sonho este homem falava para eu dormir com papel e caneta ao lado, para quando acordasse lembrar do livro. Boa. Já por quê? Porque quando a gente acorda, se a gente mantém o olho fechado, a luz apagada, a gente consegue lembrar ainda algumas coisas do sonho, né, ou do momento que a gente teve do outro lado. Então é bom mesmo ter do lado um papel e caneta. O primeiro livro indicado, o Livro dos Espíritos, sensacional. No sonho, primeiro livro indicado. Que bacana, viu? Que bacana, Adriana. Eu acho muito legal isso daí, né? E vamos lá. Olha só, agora começa. Eu quero chegar no ponto que é a pergunta 17. Ele está no 13, para poder explicar o que a gente tinha falado no último vídeo. Então ele fala assim, ó, que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Ele falou, não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Olha aqui, a primeira parte que a gente queria para explicar para vocês. Ok? Vamos lá, vou até destacar aqui, porque vai para o YouTube. Vamos lá. Minha alma está ligada ao corpo. Olha só, então quer dizer, o cordão de prata não rompeu. Ok? O cordão de prata não rompeu. O que é o cordão de prata? O cordão de prata é o que liga a nossa alma ao nosso corpo. Ok? E aí, o que é a alma? A alma é o perispírito, ou o espírito encarnado. É que o espírito, nós podemos dizer que é a centelha divina, que é o nosso... a parte espiritual de um todo que pensa, que raciocina, que tem personalidade, né? Mas ela é representada fisicamente pelo nosso perispírito, que enquanto encarnado é alma, né? Então se a gente desencarnar, o que a pessoa vai ver, o clarividente vai ver o perispírito, ok? E vai chamar de espírito, viu um espírito? Não, é o perispírito que está vendo, beleza? E aí o que acontece? Quando rompe o cordão de prata, deixa de ser alma para virar um perispírito. Então estamos livres.
Só que o suicida não se liberta. Ele ainda continua preso. Por quê? Porque não se esgotou o fluido vital, porque o tempo dele ainda não se esgotou. Então tudo isso é uma coisa ligada, tá tudo interligado. Então o cordão de prata, com o tempo ele vai se afinando. O cordão de prata você pode ir para Vênus, que ele o máximo vai fazer é esticar, como se fosse um chicletão, né? E ele vai ficando fininho, mas como que a gente pode dizer? Inabalável, fica inócuo, ele não vai se romper por mais longe que o espírito vá, né? E por quê? Porque as fibras que existem espirituais ali, né? A energia é uma energia inquebrável, por mais que ele queira. Inclusive até no livro dos Espíritos fala no capítulo sobre emancipação da alma, no êxtase sonambúlico, que a pessoa às vezes vai para um lugar tão bom, que ela pode desencarnar. Tá no livro dos Espíritos, né? Mas não vai desencarnar sem uma autorização divina. E se ela fizer isso daí, ela como se fosse um suicídio. Mas é mais complexo. Deem uma olhada lá, vocês vão entender. Isso seria no êxtase sonambúlico. Mas mesmo assim há controvérsias, né? Porque o cordão de prata ele é inquebrável. E o suicida não experimenta essa situação que as pessoas que desencarnam normalmente acabam experimentando. E mesmo assim, pessoal, veja bem, não é só o suicida que tem essa dificuldade. Aquele que é materialista também tem a dificuldade do rompimento do cordão de prata. Demora mais tempo. Não é imediato, mas também não demora o tanto que demora para o suicida, né? Então, essa daqui é uma das características que vai praticamente colocar aí em xeque o que o próprio Richard Simonetti fala com relação à questão do fluido vital, que a energia vital ela é recebida do espírito por meio do cordão de prata, como se fosse um cordão umbilical. Espírito, nós. Então, do espírito para nós, né, ligada como se fosse um cordão umbilical. Obviamente que ela não fica no umbigo, ela fica atrás da cabeça, né? O cordão de prata parte daqui, né, na nuca, tá? E aí ele conclui: sinto os vermes a corroer-me. Então aí é a sensação psicológica que o suicida tem de ver o corpo dele sendo comido por vermes e automaticamente aquilo ali ser copiado para o perispírito. Então, isso daí é uma das situações, tá? Não são todos os suicidas que sentem isso, tá? Mas boa parte sente. E aí completa aqui mais uma pergunta: que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? Aí ele pergunta: pois ela se completou? Nem ele acredita que morreu ainda. A dúvida que ele tem, porque não tem morte. Não tem morte, a gente continua vivo. Só que aí a gente está sem o corpo e com a sensação que a gente tem o corpo. Então olha só que interessante. Veja bem, dá para entender como o cérebro às vezes nos engana por força do nosso próprio perispírito. Quem já ouviu falar do membro fantasma? O membro fantasma é quando a pessoa perde um membro como o braço ou a perna, ela continua sentindo que ainda pode pegar as coisas. Ela ainda sente coceira, né? A pessoa ainda acredita que ela é enganada pela ausência do braço ou da perna. A pessoa ainda pisa com o pé numa fossa, onde estaria o pé numa fossa, numa poça d'água, por exemplo, poça d'água. Ela sente o frio. Foi feita uma pesquisa, inclusive eu estava lendo um livro, eu não sei se foi... eu não lembro quem foi que escreveu agora, eu estava aberto aqui. Eu não sei se é o Leon Denis. Não sei se era Leon Denis ou Ernesto Bozano. E ele fez um estudo sobre os membros fantasmas para explicar, e falando também sobre o perispírito, tudo isso daí. E ele fala que a prova do perispírito está no membro fantasma. Porque o perispírito, quando tem o rompimento automático, rápido, instantâneo, o perispírito ainda não modifica, ele modifica com o tempo. Então o bracinho que a pessoa vai ter, só o toco aí, né, o toquinho do braço, com o tempo o perispírito vai adquirir aquela forma, não imediatamente. Então ainda continua. Chega um momento que a pessoa para de sentir o braço, ela não sente mais. Provavelmente é porque o perispírito se adequou
a situação carnal nova dela. Então, isso daí acontece a mesma coisa com o suicida. O suicida, ele ainda está ligado ao corpo de alguma forma. Psicologicamente, ainda tem o cordão de prata, então ele vai sentir todas as sensações. Mas são sensações psicológicas. Embora venha o psicossoma da pessoa, copia tudo pro estado dela perispiritual. Porque ainda existe uma ligação. Então vamos lá. E continua a pergunta. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Menos doloroso que depois, ou seja, na hora não doeu, mas depois passou a doer. Só o corpo sofreu. E agora o espírito sofre mais. Então vamos falar, menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Agora a pergunta aqui, pelo jeito, ele coloca entre aspas, ao Espírito São Luís. O que quer dizer o Espírito afirmando? A pergunta provavelmente foi ao Espírito São Luís, né? O que quer dizer o Espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Aí a resposta de São Luís. O Espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele se ressentia da volúpia da dor. Complexo, né? Ele se ressentia da volúpia da dor. Então, é praticamente que estado de consciência pós-morte. Então, a consciência dele que fazia com que ele sofresse aquela dor. E aí vem a pergunta que é a que mata aqui a situação sobre o fluido vital, que a gente trouxe a informação no último vídeo e que ficou a dúvida se realmente é ou não é uma bateria para ao longo da vida. E aí a pergunta que a gente fala, né, foi copiada por Kardec, supervisionada por São Luís. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Aí a resposta: sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Então, enquanto tiver ainda o tempo dele na Terra, ele vai continuar ligado ao corpo. É o que está no livro Céu e Inferno. Então a resposta, sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o término dessa vida. Ou seja, aqui está o nome, o termo, né? Tá a expressão, o termo dessa vida. Então fica ligado até o fim dessa vida. E a outra pergunta é: dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Então, se ele morreu, que não foi por uma causa, por uma situação em que ele deu causa, não é suicídio. Então, por exemplo, a pessoa que a gente tinha até falado, né? O cara vai lá e passa no sinal vermelho, consciente que ele poderia matar alguém ou se matar. Suicídio. Tá? Então, se ele arriscou, é suicídio. Vamos lá, aqui, vamos dar uma olhada aqui. Bom, tem uma nota do Kardec, que eu sempre gosto da nota do Kardec, porque o Kardec traz aqui o que ele entendia pela situação, dentro do que ele estava estudando. Por ser um cara cientista, ele era cientista, né? Então, existe aqui um cunho muito inteligente nas notas dele, mas, sobretudo, o raciocínio espírita dele. E detalhe, um raciocínio espírita recente, porque ele estava compilando. Então ele estava trabalhando, estudando ao mesmo tempo e raciocinando. E aí ele traz a impressão dele, que eu acho muito valiosa pela qualidade do Kardec, como pessoa inteligente, cientista, tudo. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Olha só, novamente, a gente está falando da natureza. Não tem nada aí sobrenatural. Faz parte do nosso ser. Então, é como se você tivesse agora batido o pé na pontinha da mesa. Naturalmente você vai sentir dor.
né? Então os efeitos da nossa dor pela batidinha no pé é ligada pelo cérebro, terminações nervosas. Pro suicida, ele tem uma complexidade, tem, mas é muito natural, né? Então, se você ferir o pé, cortou o pé, ele vai passar por um sangramento, cicatrização. Se não quebrar, né, o pé, ou se quebrar, vai precisar estabilizar até calcificar, né, os ossos, bonitinho, legalzinho. Essa é uma ciência física do nosso corpo material. E quando você se suicida, você vai passar pelo mesmo procedimento, mais complexo, no mundo espiritual. Aí quando você estiver recuperado, você vai voltar a andar, né? Volta a andar. É a mesma coisa. Então, tudo é processo. Não existe evolução em saltos, não existe recuperação em saltos, tá? Ah, mas ele foi resgatado antes, mas vai precisar passar por um processo de recuperação igualzinho todo mundo. A diferença é que ele vai estar com um acompanhamento num outro lugar, num outro plano. Não quer dizer que o suicida, até mesmo para a Jana que estava nos ouvindo aí agora, não sei se ela ainda está, o suicida vai ser sempre acompanhado, sempre vai ter alguém do lado dele acompanhando. 24 horas. Não vai ficar nunca sozinho, né? E aí o acompanhamento, ele vamos dizer assim, estudado, é compreendido, é anotado, é passado feedback para frente. Então assim, não vai ter nunca a pessoa não vai ficar sozinha, não vai estar largada, né? E continua aqui, vamos lá. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se ao indivíduo, pela primeira vez, sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. Essa resposta é a lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido. E de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão porque responde não, até que se familiariza com essa maneira de apreender, não de aprender, mas de apreensão, de apreender o fato, de absorver o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele a morte era o aniquilamento do ser e, tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala, e assim não se considera morto. E isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo dado, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo. Perceba, sensação. Sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Olha só que interessante, pessoal. De novo, tá aqui de novo, mais uma menção ao tempo que a gente precisa continuar do lado do corpo por conta do fluido ou da energia vital que nos é passada. Então ele fala, ó, a duração deverá equivaler ao tempo da vida abreviada, né? Então, se a pessoa se matou com 30 anos, ela tinha que viver 60, vai ficar 30 do lado do corpo, sofrendo ali as mazelas do suicídio. Este estado é comum nos suicidas. Comum. Comum quer dizer que, né, quase sempre. Posto que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. Então, aí, olha, a gente entra também não só com relação à falta que ele cometeu, né? O que são as circunstâncias atenuantes, a gente tinha falado no último vídeo. Então, o que levou, situações externas que levaram ele a cometer o suicídio. E aí também colocado o tempo de vida dele, colocado a qualidade de vida dele, né? E não só dessa vida, das outras vidas, saber se ele tem ou não um merecimento de ter esse momento atenuado ou um sofrimento agravado por conta da forma que viveu.
Então ele continua, a sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Aquilo que a gente tinha falado. Então, assim, a pessoa que se suicida vai sofrer, bem comum sofrer, os vermes comendo o corpo. Mas aquele que não se suicidou, mas viveu de maneira materialista, também corre um risco, tanto quanto do suicida, de ter o seu corpo comido por vermes. Aliás, de sentir o seu corpo, ou o seu perispírito, o seu espírito, sendo comido por vermes. Então, com essa sensação. Então, ela não é própria do suicida, e sim de quem mal viveu a vida. Né? Em tese, não há falta isenta de penalidades. Em tese, tá? Mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Então, assim, quando ele fala em tese, é porque, pelo que ele aprendeu, pela teoria que o Espiritismo nos dá, não existe isenção para o suicida. Em tese. Mas como a gente está cansado de ver que no Espiritismo existem muitas, mas muitas mesmo, exceções, então ele não vai colocar como uma situação absoluta. Mas, da mesma forma que não há regra absoluta para a forma que a pessoa vai sofrer. Porque, como a gente disse, existem várias situações a serem pesadas, várias, e isso daí não é só pesada, não é que Deus vai pegar e olhar e ficar verificando, vai sofrer aqui, não, vai sofrer ali, não. Isso o nosso espírito naturalmente vai nos cobrar. O nosso espírito, ele tem a questão personalíssima dele, tá? Que é a nossa essência, o nosso modo de pensar, o nosso caráter, a nossa personalidade. Mas existe um princípio nele, que é o princípio da evolução, a necessidade de evoluir. Então, é uma coisa vinculada à natureza e vinculada a Deus. Então, a necessidade do espírito evoluir faz com que ele compila a pessoa a evoluir a todo instante. Nem que para isso a pessoa tenha que sofrer. E o suicida de cara já começa o sofrimento, por quê? Porque o próprio espírito já começa a impor. É uma coisa, é natural, é como a lei da gravidade, é como as leis da natureza que a gente conhece, né? Então, jogou para cima, vai cair, né? Então é como a fotossíntese. Você plantou, colocou água, tem sol, tá bonitinha a terra, tem a sementinha, vai crescer uma planta ali, é natural. Só vai ser interrompida com a mão do homem, né? Ou de algum outro ser. Beleza? Vamos ver aqui quanto tempo nós temos de live. Vamos ver, eu nem sei quanto tem. Quanto tem aí, pessoal? Vocês sabem? Eu não sei onde ver isso. Ah, tem aqui. Ah, legal, já vi. 58 minutos. Então, tá na hora da gente encerrar esse capítulo, que na verdade vai continuar, as consequências futuras vão continuar lá no... Desculpa, para quem estava no YouTube, a gente vai para onde nós paramos lá, consequências futuras. Então, no próximo episódio, a gente vai entender qual vai ser o procedimento que a pessoa vai ser adotada com a pessoa já numa colônia espiritual e também nas outras vidas. O que essa pessoa vai sofrer, como que ela vai ter que pagar, como que funciona isso. E aí o Richard Sponetti vai explicar pra gente e eu vou passar isso pra vocês no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, eu espero vocês comigo na próxima. Vamos aqui agradecer o pessoal que participou desde o comecinho. A Adriana, obrigado. Adriana, de novo, você vem ajudando bastante a gente. A Jana, muito obrigado. O Japinha aqui, meu querido amigo Eide, gente fina, obrigado. Deixa eu ver aqui mais. E o querido Kleber, Henrique de Pádua, meu grande amigo, obrigado pela participação também. Fiquem todos com Deus. Espero vocês, então, na próxima semana. Beleza? Até!